Aonde está Deus com tudo isto acontecendo? Essa é uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Por que acontece tanta tragédia? Vou te explicar aqui resumidamente por que isso acontece. E vou te mostrar também o plano de Deus para nos resgatar de tudo isso, que começa em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e vai até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, onde mostra o reinado de Cristo Jesus. Sabe, talvez você nunca tenha analisado, mas Deus enfrentou vários problemas, mas ele age de uma maneira diferente, ele sempre vence. E ele quer nos ensinar a vencer também. E eu tenho certeza que você quer saber como vencer. Precisamos saber de onde procedem todas as circunstâncias ruins. Então eu quero te mostrar que há muito tempo atrás, um arcanjo chamado Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e ele virou inimigo de Deus. E aí ele tenta destruir tudo aquilo que Deus construiu. E ele foi expulso do céu. Depois, quando Deus recriou o planeta, ele fez tudo que era bom. Uma coisa que é bom nós lembrarmos aqui é que Deus é bom e nele não há trevas, não há o mal. Tudo que ele faz é bom e perfeito, e ele sempre faz o que é perfeito. Nele não se encontra nenhuma sombra do mal. Quando Deus criou Adão, Adão em hebraico significa ser humano, e Homo sapiens em latim. Quando Deus criou o homem e a mulher, né, os dois Deus criou, ele viu que tudo era bom, era perfeito, ele criou o planeta, ele recriou todo o planeta e tudo era bom e perfeito. Não existia ali, naquele espaço, o mal. Tudo estava em ordem e Deus deu um comando para o ser humano. E esse comando é muito importante. E eu quero te mostrar por que é importante. Vou ler aqui para você em Gênesis 2, 16 e 17. Está escrito assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa é a ordem, o comando. Não tente experimentar da sabedoria do mal, porque tem consequências. Aqui foi estabelecido, se você perceber, que o homem tem escolhas. Ele pode escolher a Deus ou não. Ele pode escolher a instrução de Deus ou não. Mas sempre tem consequências. Se ele escolher a sabedoria de Deus, a sabedoria do bem, as coisas vão dar certo. Se ele escolher a sabedoria do mal, as coisas vão dar errado. Sempre tem consequência. Tudo que plantar vai nascer de acordo com a própria espécie. Estou usando o termo, a analogia de semente e plantação, mas você entende que toda a ação vai haver uma consequência. Toda a ação, para o bem ou para o mal. E Deus ensinava diariamente ao casal sobre a sabedoria do bem. Deus ensinava que teria consequências se eles resolvessem seguir o mal. Para entender melhor sobre legalidade e escolhas, vamos analisar que o homem, o ser humano, quando eu digo homem, eu estou dizendo homem e mulher, ser humano, ele foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. E tem um propósito bem claro, e o propósito é ter domínio, reinar, exercer autoridade. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vou ler para você. Deus está dizendo aqui: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenham eles pleno domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre toda a terra, o planeta. E domine, dominar é exercer autoridade. Governe, administre toda a terra. Também no Salmo 8, vemos que Deus criou o ser humano para reinar.
aqui no planeta. No original está escrito: Deus delegou essa tarefa ao ser humano. Vou ler aqui para você. Salmo 8, versículo 6 diz assim: Tu os encarregaste de tudo que criaste, ou delegaste tudo para eles, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Outra versão: Fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés. Esse é o propósito de vida do ser humano, de cada um de nós. É reinar, administrar, subjugar a terra. Esse é o plano. Nós fomos criados com essas características: física, mental e espiritual. Deus é espírito e nós também somos seres espirituais, que temos uma mente e habitamos em um corpo. Com o seu espírito, você tem contato com o mundo espiritual. Com a sua mente, você tem contato com a razão, com sentimentos, emoções, toda a parte de decisão. E com o seu corpo, você tem contato com o mundo físico. É muito curioso ver que na tradução da Bíblia em português, a maioria delas que eu pesquisei, essa parte, tenha domínio sobre toda a terra, não aparece lá. Mas no original está lá, enfaticamente. E aparece no versículo 26, 28 e 31. Vou te mostrar. No versículo 26 está escrito assim: tenha domínio, ou exerça autoridade, governe sobre toda a terra. Então aí você começa a perceber por que o inimigo atacou nessa área, porque ele queria pegar o poder, ele queria pegar a autoridade, o governo que Deus delegou ao homem. E eu queria dar uma paradinha aqui de Gênesis e vamos lá para o Novo Testamento. Você se lembra quando Jesus estava no barco com seus discípulos e levantou uma grande tempestade e Jesus estava dormindo e eles ficaram apavorados? De acordo com a história, provavelmente houve um pequeno terremoto ali, um abalo sísmico, por isso que deu ondas daquele tamanho. Eles eram pescadores, os discípulos, eles não eram amadores que não sabiam como lidar com o vento, com ondas, mas naquele dia eles ficaram com muito medo, eles achavam que eles iam morrer. E Jesus estava dormindo, e eles acordaram Jesus e falaram para Jesus assim: mestre, tu não te importas que nós vamos perecer? E Jesus levantou, olhou para a tempestade, ele falou, ele comandou que o vento parasse, que a água acalmasse e tudo ficou imediatamente calmo, parou a tempestade. E aí ele olhou para eles em tom meio de bronca e disse para eles assim: por que vocês agiram assim? Por que vocês não pararam a tempestade? Por que vocês não tiveram fé? Vocês já aprenderam, por que vocês não agiram assim? E às vezes a gente está tão acostumado com o padrão antigo da nossa mente que a gente fica passivo, paralisado na hora da tempestade, sem lembrar que nós temos que ter uma ação, e uma ação igual a Jesus, já que agora nós estamos em Cristo, nós temos que agir conforme Cristo, não conforme o padrão antigo da nossa mente. Por isso que Deus fala que nós precisamos renovar a mente e parar de pensar como antigamente. Antigamente tinha um padrão que a gente sempre seguia. E você pode perceber que o tempo todo, quando Jesus requer deles, é porque ele já ensinou. Deus sempre ensina, ele sempre avisa de antemão, ele sempre nos ensina. Aí quando as circunstâncias chegam, não é que Deus trouxe aquela circunstância ruim, não, tem vários fatores, você pode perceber, vários fatores, mas Deus ensina para prevenir de que a gente fique passivo, mas que a gente venha a agir conforme Jesus. Voltando lá para Gênesis, no versículo 28, Deus disse assim: Deus concedeu a eles autoridade e ordenou: multiplicai-vos e subjugue a terra. Subjugar é você pegar o domínio, é você pegar o controle da situação, não é deixar solta, você assume o controle. Se alguma coisa sair dos trilhos, você põe de volta. Você não vai
reclamar, você não vai pedir para Deus, Deus, coloca para mim. Ele vai falar para você, mas foi a tarefa que eu dei para você. Você quer que eu faça a sua tarefa também? Você que tem que fazer. E no versículo 31, foi assim que Deus ordenou, comandou e estabeleceu e validou. 31. Deus viu que tudo o que ele havia feito era bom, era muito bom. E eis que ele validou completamente, e houve tarde, manhã e sexto dia. Deus ensinava todas as tardes sobre como é a sabedoria de Deus. E Ele quer nos ensinar, Ele quer que a gente aprenda da palavra dEle. Ele quer que a gente aprenda que a palavra dEle não é o que tem sido falado no mundo. Não, Ele quer que a gente aprenda a palavra dEle, exatamente como Ele disse. Deus nos ensinava todas as tardes. E Deus deu uma tarefa muito importante. Ele disse assim, para eles cultivarem a terra e guardar a terra. Você já se perguntou guardar de quê? Se ali tudo era bom, se ali era chamado de paraíso, o jardim do Éden, guardar de quê? Você já pensou sobre isso? Deus ensinava a eles, sim, que existia o mal e que o mal poderia estar vindo atacá-los. Eu acredito, não tenho prova, né? Mas de acordo com estudiosos, teólogos, eles dizem que houve um período até que grande entre o dia que Deus criou e formou e soprou o fôlego de vida no ser humano até a queda. Alguns dizem que foi assim, imediatamente, mas eu realmente acredito que, como diz que Deus vinha todas as tardes, então não foi uma tarde, nem duas, senão estaria escrito mais claramente. E eles sabiam do que eles precisavam guardar a terra. Eles sabiam que existia o mal e que haveriam consequências. E hoje em dia continua assim, a mesma coisa. Você vai ser atacado na sua mente, nos seus pensamentos. E aí, o que você vai fazer com esses pensamentos? A decisão é toda sua. Você pode nutrir aquele pensamento, entreter aquele pensamento, ou você pode fazer que nem Deus falou, levar cativo cada pensamento à obediência àquilo que Jesus disse, obediência a Cristo, e não simplesmente deixar solto, rolar solto, pensar qualquer coisa. Lembra que o inimigo ele é astuto, ele não vai às vezes te tentar em algo que você seja forte, ele vai pegar você no ponto que você estiver distraído. Lembra disso, ele é inimigo. Em Gênesis 3, quando analisamos as escrituras, dá para ver claramente qual é a estratégia das trevas. O inimigo sempre tenta descreditar a palavra de Deus. Por exemplo, Deus fala uma coisa, o inimigo vem e fala o oposto. Sempre é assim. Deus disse assim, não coma, né, do fruto, vamos dizer assim, não obedeça Satanás, porque no dia que você obedecer, você vai morrer. E o que Satanás falou com o casal? Então, se você pegar e analisar, o inimigo, ele não chegou com um corpo físico, ele teve que emprestar o corpo de uma serpente. Então, você percebe que ele não nasceu no planeta. Em João 10, Jesus explica que quem nasce no planeta, com nascimento legal, nascido de mulher, a pessoa ela tem autoridade, porque Deus deu essa autoridade, foi dada ao homem. Mas aí Satanás veio e usurpou e pegou esse poder. Por isso que acontece tanta coisa ruim, porque neste momento é a administração de Satanás que você está vendo. Mas um dia Jesus vai vir e Satanás vai ser preso, daí vai ser a administração de Jesus. Aí ele vai reinar aqui. Você se lembra quando, talvez o que eu tenha falado para você sobre a administração do inimigo, você deve estar pensando, não, você se lembra quando Jesus estava para ser preso, ele falou assim, aí vem o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Ou seja, eu nunca obedeci a ele. Por que Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo? Porque foi entregue para Satanás
a administração do planeta com a queda do homem. Quando Adão concordou com Satanás, aí entrou a morte, entrou doença, entrou pobreza, entrou maldição na terra. Você pode perceber, logo em seguida, você vê que entrou, não tinha nada disso no planeta, mas entrou com a administração agora de Satanás, com a queda do homem. Então eu queria te mostrar que existia a opção de obedecer a Deus, não comer e não conhecer o mal, ou comer e conhecer o mal, sofrer a consequência, morrer. Porque Deus disse, certamente morrereis. E o diabo disse, certamente não morrereis. Ele sempre faz isso com a palavra de Deus. Ele quer que você fique em dúvida. Uma vez que você ficar em dúvida, você vai ter a mente dividida. Você não vai conseguir mais crer. E você sabe que quando você crê, você produz fé. Fé ou na palavra de Deus, ou fé na palavra do inimigo. Sempre tem. Você vai acreditar em uma delas e você vai decidir qual delas durante o seu processo de pensamento. Agora, uma coisa bem clara, você sempre tem a chance de rejeitar as sugestões do inimigo. Sabe por quê? Porque é só pensamento, é só ameaça. Ainda não aconteceu. Não aconteceu, é ameaça. Mas qual vai ser a sua resposta? Você vai falar, ai, é verdade, ele vai fazer isso. Ou você nem liga os pontos de que é o inimigo querendo, sabe, matar, roubar e destruir. Muitas vezes as pessoas, eu sei por causa da minha experiência, você nem percebe que você está sendo atacado. Você pensa que a vida é o normal. Como eu disse, Deus não queria que o homem morresse. Deus estava avisando. Claramente Deus avisa, eu não quero que você obedeça a Satanás, eu não quero que você morra, mas a escolha é sua. Você pode obedecer a Deus ou não. Você pode escolher aquilo que Deus falou ou você pode escolher aquilo que o inimigo está falando, ou as circunstâncias estão gritando contigo. Você que tem o controle de qual palavra você vai escolher. Isso foi dado para você. Você escolhe. Ninguém pode interferir. Você que escolhe. Agora, se você não conhece o que Deus disse, você vai ficar sem saber qual decisão, qual palavra você vai se apoiar, sabe? Você precisa renovar a mente, porque, como eu disse, nós somos os seres espirituais que têm uma mente e habitam no corpo. E você que decide qual palavra você vai escolher. Sabe, em Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância. E quando eu estava estudando sobre isso, a fé é a substância, não era muito claro para mim. Mas depois que eu comecei a fazer pesquisa em neurociência, e tem várias pessoas que eu conheço que estudam e falam sobre neurociência, eles estavam explicando que no nosso cérebro, no nosso corpo em geral, no nosso coração, nós produzimos substâncias de acordo com as emoções que nós sentimos. Então, por exemplo, se a pessoa está triste, se ela está angustiada, estressada, ela produz substâncias tipo cortisol em excesso. E o cortisol em excesso, quando ele vai para os níveis lá em cima de estresse ou angústia ou tristeza, ele faz que a nossa imunidade caia. Então, não é que você ficou doente porque, sabe, Deus quis que você ficasse doente. Não. Deus quis que você ficasse curado. Isso está bem claro nas escrituras. Mas você produziu substâncias que enfraqueceram o seu sistema imunológico. Até a gente aprender a ficar forte, a gente vai ficar nessa de uma hora a gente está bem saudável, daqui a pouco alguma coisa a gente fica doente. Essas opções que você tem de, por exemplo, ou você vai ficar ofendido com um comentário de alguma pessoa, ou você não vai ficar ofendido, isso é tudo escolha sua, é escolha que você vai lidar. Tem pessoas que falam assim, eu nunca vou perdoar fulano. Bom,
você lembra que o seu sistema imunológico vai cair muito, muito mesmo. Sabe, tudo existe uma razão, não é à toa que Deus fala pra gente se alegrar, se regozijar, não ter medo. Sabia que Deus falou 366 vezes na Bíblia, não tenha medo das circunstâncias? Existe uma razão para isso. Eu queria te mostrar em Provérbios 18, 21, que está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Outra tradução para ficar mais claro. Suas palavras são tão poderosas que elas vão matar ou dar vida, e a pessoa colherá as consequências. Outra, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Depende de como vai usá-la, serão as consequências. Provérbios 13:3 diz assim: guarde suas palavras e você protegerá sua vida. Mas se você não controlar sua língua, vai estragar tudo. Ou outra tradução: quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. Você está vendo que tem consequências? Aquilo que você escolhe, o pensamento vem, você escolhe se você vai levar cativo ou se você vai nutrir e entreter esse pensamento, e depois você fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, por exemplo, você percebe, depois eu vou estar te mostrando como aqueles que venceram, o que é que eles falavam. Tipo assim, vou dar só um spoiler. Davi, Golias falou para eles: eu vou matar você e vou dar sua carne para as aves do céu comerem. Davi não falou: oh não, agora eu estou morto. Não, ele estaria morto. Ele disse assim: ah é, eu vou subir então essa aposta. Eu vou matar você e todo o seu exército, todos. E eu vou dar a sua carne e a carne de todo o seu exército para as aves do céu. Essa é a reação que Deus está esperando de você, que você reaja e pense e venha falar exatamente como Jesus, não como alguém passivo, alguém que tem medo, alguém que não enfrenta as circunstâncias. Você não pode ser passivo, você tem que mudar sua mente, você não pode mais ficar à mercê das circunstâncias, uma hora jogado para cá ou para lá por todo o vento. Não, você tem que tomar uma posição e você tem que lutar contra aquele pensamento ou aquela sugestão. Aquilo ainda não aconteceu, é só ameaça. Agora depende, quando você escuta ameaça, depende totalmente da sua reação. Por exemplo, muitas pessoas agem conforme o ímpeto da notícia, mas você pode falar assim, ó, olha, eu ando por aquilo que Deus falou. Deus disse assim que o justo viverá pela fé naquilo que Deus disse e não por aquilo que as circunstâncias estão falando. Só para ficar bem claro, o justo não é aquele que faz as obras, mas é aquele que assinou o contrato de vida com o Senhor Jesus, e Jesus, por causa do sacrifício dele, que ele nos justifica. Nós somos justos não porque fizemos alguma coisa, mas porque Cristo pegou o nosso lugar e pagou tudo que a gente devia. Então hoje a gente não deve mais nada, nós temos paz com Deus, porque ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós, ele pagou a maldição que existia na terra, e então agora ele considera que nós somos justos. Se ele considera que nós somos justos, então eu também considero, porque eu quero exatamente concordar com Deus e não discordar de Deus. E você pode perceber que é o tempo todo, se você vê na Bíblia, você pode perceber na Bíblia que o assunto é batalha, é luta contra o mal, contra sugestões do mal. Você pode perceber, é sempre assim, combate o bom combate, coloca a armadura, o escudo da fé. Você pode perceber, a linguagem que é falada é de combate, é de luta, é de exército.
Por exemplo, um dos nomes de Jesus é Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então você pode perceber, exército, guerra, combate, lute, não tenha medo, enfrente, proclame. Tudo isso é a linguagem de como nós temos que fazer. E uma coisa que eu queria te mostrar é que quando Deus dá toda a instrução, ele sabia o que ia acontecer. Por exemplo, quando Deus falou para o ser humano, não coma do conhecimento ou da sabedoria do mal, porque senão certamente você vai morrer, é porque Deus sabia qual seria a consequência. Não que essa fosse a vontade de Deus, nunca, nunca. Deus não queria o mal, Deus queria o bem. E Ele continua querendo o bem. Ele continua falando para você assim, olha, eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então você pode perceber que o coração de Deus é sempre assim, querendo que você tenha sucesso, querendo que você vença, não querendo que você fique vítima das circunstâncias. Precisa haver um querer da sua parte, precisa haver assim um posicionamento, sabe? Eu sei que a gente não consegue mudar a nossa mente em 24 horas de um dia para o outro, mas tem o dia do começo. Não, eu vou por esse caminho, eu vou tentar aprender a sabedoria de Deus porque eu quero vencer. Existe essa vontade que você tem que agir, você tem que tomar essa decisão. O adversário, ele sempre quer controlar a sua mente. E se você não fizer nada, ele acaba controlando em algumas áreas, sim. Você pode perceber que muitas áreas a gente continua fazendo o padrão antigo. E Deus falou para nós renovarmos a nossa mente, senão não vai dar certo. Não tem como você renovar a sua mente só ouvindo. Você precisa praticar a palavra de Deus. Se você só ouve e fala, eu vou estudar sobre isso, eu vou pesquisar, e não tem nenhuma posição da sua parte, você vai continuar patinando nas circunstâncias. Você não vai conseguir se encher da força de Deus. Você vai continuar na sua força. Olha, deixa eu te dizer, na sua força você não vai muito longe, você vai cair. Então, a Bíblia diz isso, que quando a gente está na nossa força, a gente é muito fraco. Mas na força de Deus, Ele é muito maior do que aquele que está no mundo. Ele é muito maior, mas muito maior mesmo. Então eu queria te mostrar que o inimigo sempre vai tentar pegar e te atacar na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Cada emoção que você sente, você gera substâncias no seu corpo. A fé é a substância. Então lembra disso. O inimigo quer pegar o domínio das circunstâncias e ele vai te ameaçar. Mas você tem que estar preparado. A proposta nossa aqui, nesse canal, é a gente aprender a vencer, aprender a lidar com as circunstâncias, aprender qual que é o modo de Deus, qual que é a sabedoria de Deus, aprender exatamente aquilo que Deus está falando, que Ele gostaria que nós fizéssemos. É uma alegria viver em comunhão com Deus, e é sobre isso que nós vamos estar vendo nos próximos capítulos. Cada vídeo eu considero um capítulo, e é isso que nós vamos estar vendo. Então eu realmente espero que você queira vencer, que você queira ser bem-sucedido em cada circunstância, saiba como lidar. Uma vez sabendo que aquela circunstância não foi Deus que enviou para você, nem é um teste para você saber, é simplesmente a batalha que nós temos quando entrou o pecado no mundo, quando entrou doença, quando entrou maldições. Jesus, ele morreu lá naquela cruz e ele pagou cada item, ele pagou cada item da maldição da lei, ele nos libertou da maldição da lei. Maldição da lei, se você quiser dar uma pesquisada, é Deuteronômio 28. Você vai ver ali listado todas as maldições que entraram no planeta
e que Jesus veio nos libertar da maldição da lei. Aí você pode pensar assim: ah, então eu estou liberta? A salvação está disponível para você, mas como você vai lutar, aí depende totalmente de você. E como eu te disse, a luta é na mente, não é física, não é uma coisa que você vai pegar uma arma e sair, não. É uma luta espiritual, no âmbito que usa a sua mente. Então você precisa querer vencer. Muito obrigada por me ouvir. Se você puder me ajudar, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho para você poder descobrir qual vai ser a estratégia que nós vamos estar usando para vencer. Beijos, beijos e até a próxima!